do Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional com o historiador, professor de geopolítica Norberto Salomão. Professor, boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Aqui estamos bem. Estamos aqui aguardando, sempre ansiosos para participar do Sagres Internacional no tom maior, para esclarecer um pouquinho, ou pelo menos tentar levantar alguma reflexão sobre os eventos que estão rolando aí pelo mundo, né? Professor, vou fazer diferente hoje, igual o senhor sempre faz isso, né? Antes da gente entrar no nosso tema, que é para falar da crise chinesa, né? Como que essa política Covid-0 está afetando a economia. Vamos atualizar um pouquinho aqui também sobre a guerra da Ucrânia, né? E a Rússia, as últimas notícias, né? O senhor sempre traz aqui uma novidade. Ok. Pois é, estamos com mais de 3 meses de guerra, né? E a coisa parece não avançar muito, né? A Rússia não abre mão das suas pretensões. Óbvio que o interesse da Rússia seria atingir Kiev, né? Que é a capital da Ucrânia, mas não podendo fazer isso, a Rússia está centrando fogo ali na região do Donbás, aquela região leste da Ucrânia, no porto de Mariupol, para controlar ali o mar de Azov, e centrando fogo também em Odessa, que é outra importante região portuária. É assim, né, Jéssica, e todos aqueles que nos dão a honra de nos acompanhar aqui. O Mar de Azov, ele é uma espécie de um lago-mar ali, digamos, e aí tem um estreito que vai ligar o Mar de Azov ao Mar Negro, que aí é onde você tem realmente uma extensão maior, o contato ali mais ao sul com a Turquia. Então, o objetivo da Rússia, já que não conseguiu dominar a Ucrânia, pelo menos até agora, com a facilidade que imaginou que conseguiria fazê-lo, tem sido partir para o que eles chamam de fase 2 da guerra. A princípio não chamavam de guerra, né? Chamavam de operação especial. Agora, desde o início desse mês, já está sendo chamado claramente de guerra, e principalmente, né, com essa questão da Suécia e da Finlândia buscarem se integrar à OTAN, o que é considerado mais um ato ofensivo, segundo Putin, do Ocidente, da OTAN, da União Europeia, dos Estados Unidos, contra a Rússia. Esse é o argumento que ele utiliza. Portanto, a estratégia que ele usa hoje é tentar controlar o leste e o sul da Ucrânia, isolando a Ucrânia por mar. Consequências disso, né, Jéssica? A Ucrânia provavelmente vai perder grande parte do que já colheu da sua safra de cereais. A Ucrânia tem a chamada Terra Negra, uma terra extremamente fértil, e ela tem uma produtividade muito interessante. Para você ter uma ideia, a Ucrânia produz 8% dos cereais produzidos no mundo. E parte desses cereais vão para abastecer a África, né? Vão para abastecer não de graça, claro, a África compra esses cereais, mas isso já tem representado um aumento de mais de 130% no valor do trigo. Isso está mexendo com o preço das commodities no mundo e, infelizmente, essa guerra tem trazido grandes problemas. Ainda no dia de ontem, o Olaf Scholz, da Alemanha, chegou a declarar que o Ocidente já está cansado dessa guerra da Ucrânia. Bom, o que a gente pode ler nas entrelinhas? É que talvez nós tenhamos, no próximo mês, né, mais um mês de guerra, a gente possa ter uma pressão do Ocidente para que o Zelensky, o presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, aceite ceder em vários pontos para pôr fim a essa guerra, porque a guerra já começa a ter um efeito cada vez mais intenso sobre a economia internacional, não só no aspecto de uma crise energética para a Europa, que, querendo ou não, os países da Europa dependem muito do gás, do petróleo que vem da Rússia, da Gazprom, que é a grande empresa petrolífera, e essa política de sanções tem dificultado muito a questão energética na Europa. A Europa está tentando organizar meios alternativos, né, como trazer o gás e o petróleo da Dinamarca, da Noruega, né, mas não é tão simples, não é tão fácil assim. E além da crise energética que a Europa passa, a questão da distribuição de fertilizantes, que também vão afetar, certamente vai afetar a próxima ou as próximas plantações, né, plantios e safras que estão por vir, e já se está falando, não se haverá, nós até trabalhamos isso numa temática em programa anterior,
né? Não se nós vamos ter uma crise alimentar, porque isso já é certo. O questionamento é qual será a intensidade, qual será a profundidade dessa crise alimentar, ou seja, as pessoas no mundo vão passar fome. Tantos os impactos, né, desse conflito, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O senhor trouxe aí esses impactos econômicos, crise energética, crise alimentar. E a gente vai falar agora também da crise econômica da China, né? Por conta ali da adoção da política zero Covid, né? Política de Covid zero, há essa possibilidade, né? A China, que é uma das maiores economias do mundo, está enfrentando momentos difíceis por conta de crise econômica, professor. Quais são os motivos desta crise, né? De que maneira ela está relacionada ou sendo intensificada por conta dessa política Covid zero lá na China? Pois é, Jéssica. Primeiro, assim, é muita pretensão nossa, né? Discutir China num espaço de tempo tão curto, mas a gente pode dar algumas pistas. Primeiro, é que a China vem, pelo menos na última década, revendo e rearticulando o seu modelo econômico. A China teve, a partir dos anos 80, com todo aquele processo de abertura feita pelo líder da época, Deng Xiaoping, a política das 4 modernizações, a criação das áreas de produção e exportação na China, né, as EPS, enfim, a abertura para o capital externo. Então, chegou-se a falar, inclusive, no chamado capitalismo socialista, socialismo de mercado, né, usaram os termos mais variados. E a China veio crescendo de uma forma considerável como a grande indústria do mundo. Não é? Há projeções, inclusive, em 2020, antes da pandemia um pouco, as projeções que em 2028 a China já ultrapassaria definitivamente com os Estados Unidos e se consolidaria como a maior economia do mundo. Presentemente, há uma discussão se a China é ou não uma economia maior do que a economia dos Estados Unidos, ainda mais tendo em vista que o dólar, diante da pandemia, diante da política do Fed, que é o Banco Central americano, a sua política de alta de juros e da inflação que tomou conta dos Estados Unidos, o dólar perdeu terreno há coisa de uns 3, 4 meses, agora nos 2 últimos meses veio recuperando a sua força, então fica sempre essa discussão, mas sem dúvida, a China está entre as 2 maiores potências econômicas do mundo. Só que acontece o seguinte, a China, já há alguns anos, nos últimos 4, 5 anos, a China já vem apresentando um processo gradual de desaceleração do seu desenvolvimento. Isso porque a China está querendo dar algumas respostas importantes. Por exemplo, com essa questão da entrada do capitalismo, do capital, de uma política de mercado na China, começaram a ser constituídas fortunas consideráveis na China. Então, do ponto de vista político-ideológico, isso gera uma cobrança muito forte da população em relação ao governo que, queiramos ou não, tem um discurso socialista. Então, essas discrepâncias econômicas, esse distanciamento econômico, ele começa a pesar para a política. Então, a China está tentando rever isso. Ela está querendo hoje ser muito mais uma criadora de ideias, uma criadora de tecnologias do que uma produtora de tudo, porque hoje praticamente tudo que a gente consome no mundo vem da China. E essa mudança de modelo já começava a apresentar uma certa desaceleração, mas, digamos assim, uma desaceleração programada. Junto-se a isso, Jéssica, também o fato de que a China está perdendo população. Nos últimos 30 anos, se você for pegar ao longo dos últimos 30 anos, nesses 2, 3 últimos anos, a população chinesa tem uma tendência de diminuir, uma diminuição do crescimento populacional chinês. Isso afetou diretamente o mercado imobiliário. Então, empresas como a Evergrande, por exemplo, que era uma grande construtora da China, ela parte do seu império quebrou, né, para pagar dívidas. Tinha até um time de futebol grande, financiado lá, chegou a contratar até alguns brasileiros a peso de ouro, né, Evergrande, e isso então já vai demonstrando que o setor imobiliário tem sofrido abalos, a busca por imóveis tem caído, houve uma bolha imobiliária na China nos últimos 3 anos, as pessoas começaram a investir em imóveis como forma de ter uma espécie de um seguro, de uma aposentadoria para o futuro com aquele imóvel extra, não só com imóvel para moradia, mas com imóvel extra.
hoje grande parte desses imóveis estão desocupados. Então, a coisa já não vinha tão redondinha como em momentos anteriores. Não bastasse isso, vem a pandemia. Bom, na primeira onda da pandemia, houve um impacto considerável na economia chinesa, mas nada parecido com o que está acontecendo agora, né? Como a China resolveu adotar essa política de zero Covid ou Covid zero, tanto faz, não há problema, no termo aí, né? Ele pode ser usado das duas maneiras. As restrições adotadas principalmente ali em Xangai, e só para aqueles que estão nos acompanhando ter a ideia, Xangai é o maior porto do mundo, a maior área portuária do mundo. Então, isso tem gerado um congestionamento na área portuária em Xangai. Já no período da pandemia, já estava havendo um problema de containers para poder transportar mercadorias. Então, houve uma crise de containers que afetou a logística mundial, né? E agora, com essa segunda leva, com esse segundo impacto da pandemia na China, o governo de Pequim, o governo do Xi Jinping, ainda mais que nós estamos num ano aí de eleição, né? O Xi Jinping está em busca do seu terceiro mandato como presidente da China. Lembrar que lá na China o mandato do presidente é de 5 anos, e isso faz com que ele adote uma política mais rigorosa, com lockdowns quase que intermitentes, com o afastamento de pessoas do trabalho. Você afasta a pessoa do trabalho, como é que você repõe essa mão de obra? Então, começa a haver falta de mão de obra, começa a haver problemas na logística, começa a haver problemas, efetivamente, até de abastecimento. E isso afetou o crescimento chinês nesses últimos 2 meses. Então, primeiro, e entrando no segundo trimestre da China, praticamente a economia teve um recuo considerável. No início do ano, havia uma perspectiva de que a China cresceria 5,5% esse ano, né? No início de março, com essa questão do lockdown, da pandemia, da retomada ali de casos de Covid na China, as expectativas baixaram para 4,8%, 4,5%, 4,3%. E agora, nesse mês, né, agora em meados desse mês, o sistema financeiro internacional está avaliando que o crescimento da China não passará de 3% e que dificilmente, seja qual for a política adotada, ela não consegue recuperar o terceiro trimestre desse ano. Então, é como se você estivesse dando o terceiro trimestre como perdido, mas perdido, entenda, sem conseguir alcançar ou atingir aquelas metas de crescimento. Porque, veja, agora, em 1º de junho, a promessa é de que o Porto de Xangai volta com força total. Ele está a meia bomba, ele está com 50% das suas condições, com congestionamento no Porto de Xangai. Então, Xangai volta agora em 1º de junho com força total, trabalhando o tempo todo. Mesmo assim, os analistas consideram que não será possível recuperar aquela possibilidade de um índice de crescimento de 5%, 5,5%, levantar as mãos para o céu se bater a meta dos 3% de crescimento. Veja que isso, para a economia chinesa, que sempre teve um crescimento muito elevado e acelerado, é uma mudança considerável. Mas, repito, a gente tem que levar também em conta que a China está revendo seus modelos, né? De logística, de produção, de mercado, né? Muitos poderiam perguntar como é que isso afeta o Brasil. O Brasil é um dos grandes fornecedores de commodities para a China. Se você tem uma queda da economia chinesa, isso pode, a médio e longo prazo, não a curto prazo, porque nós já temos os contratos fechados e tudo aquilo que será enviado, mas a médio e longo prazo, nós poderemos ter também efeitos mais diretos sobre a nossa economia. Então, é bom que o Brasil trace uma estratégia, um plano B, C, D, né, para ver o que nós teríamos que fazer caso, por exemplo, tenhamos um estoque de carne, ou de cereais, ou de outras commodities que nós vendemos aqui empacadas, né? Não é nesse ano agora, mas já pensando em 2023, 2024 e por aí. Brasil que tem fortes relações econômicas com a China, né, professor? Já é motivo, claro, de preocupação aqui para a gente. Mas, professor, Jéssica, não tem... o nosso maior, desculpa eu te interromper, você falou isso só para a gente afirmar, é o maior parceiro econômico do Brasil. É o maior.
preocupante, né? Professor, mas assim, não tem chance, né, da China não seguir mais com essa política Covid-0? Eu pergunto isso porque, pelo que eu li, há uma divergência, né, entre o presidente, o Xi Jinping, e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro, ele tem um tom mais conciliador, né, um pouco mais suave, mais fraco, diferente do presidente. Não tem essa possibilidade, já que há toda essa crise, né, econômica na China, de reduzir um pouco, né, essas medidas tão duras de Covid-0? Veja, essa é a questão. O problema é que o Xi Jinping ele é muito forte lá dentro da China, né? Ele tem uma, inclusive a oposição que havia a ele conseguiu dominá-la pela conversa e também por aqueles meios que já são conhecidos lá numa política mais autocrática como a da China. Então, essa é uma discussão que tem sido feita, porque o que se imaginava é que o Xi Jinping navegaria ou voaria em céu de brigadeiro, navegaria no mar de águas calmas, mas não é o que aconteceu, porque tanto o aspecto da pandemia e a volta dos índices, né, da pandemia, quanto a guerra da Ucrânia, veja você que coisa de algumas semanas depois que a China tinha assinado um acordo quase que ilimitado de colaboração com a Rússia, o Putin invade a Ucrânia. E vamos lembrar que no final do ano passado, para o início desse, os ucranianos já estavam advertindo que seriam invadidos pela Rússia, sim. E havia imagens de satélite dizendo que a Rússia ia invadir. E tanto a Rússia quanto a China afirmaram que essas alegações não eram verdadeiras, que isso não passava de acusações falsas do Ocidente para comprometer. Aí, quando o Putin invade a Ucrânia, a China ficou numa posição, digamos assim, delicada. E quem bancou isso foi o Xi Jinping. E aí você tem razão, essa divergência, né, que existe entre ele e o primeiro-ministro. Porém, a força do Xi Jinping é muito grande, a tendência dele é prevalecer. Você perguntou sobre uma política de flexibilização. Tudo indica que ela já vai começar agora em 1º de junho, né? A China já vai dar uma flexibilizada para abrir o porto de Xangai, porque senão não tem condições. E veja, viu, Jéssica, não só essa questão da divergência com o primeiro-ministro, o premier chinês, eu procurei o nome dele aqui, não consegui encontrar. Eu não sei se a pronúncia está certa, viu, professor, mas é Li Keqiang. Li Keqiang, isso mesmo, Li Keqiang. É ele, é o cara. É porque normalmente a gente sempre lembra o nome do primeiro-ministro quando o modelo é parlamentarista. Só que lá na China é uma república semi-presidencialista, né? Porque tem a figura do primeiro-ministro, mas quem manda mesmo é o presidente. E é o Xi Jinping que está indo aí para o seu 3º mandato. Então, assim, isso não vai... O que os analistas informam, o que todos aqueles que acompanham as agências de notícias, que acompanham, informam que, sim, não há um risco, assim, efetivo do Xi Jinping não conseguir a sua reeleição. O que acontece é que ele vai pegar um 3º mandato com grande instabilidade, tanto interna quanto externa, por esses eventos que a gente acabou citando aí, né? Professor, 2022 é ano de eleição aqui no Brasil e também é ano de eleição lá na China, né? Pandemia Covid-19, essa guerra, né, envolvendo a Rússia, a Ucrânia, né? De que maneira isso vai afetar essa política interna na China? Pois é isso, né? Que foi até o que a gente estava conversando, trocando uma ideia aqui anteriormente. Já está afetando, né? Porque a China, que imaginava um quadro de estabilidade, ela vive uma condição muito complicada nesse momento. Então a China está quebrando, aí o pessoal diz que a China estava dominando. Não, a China é uma economia ainda fortíssima e poderosíssima, mas que está passando, digamos, aí por um resfriado, está com uma febrezinha, né? Bateu ali, está com 38 de febre. E esse é o problema, porque internamente, quando a coisa não vai muito bem, você sabe que os críticos, mesmo num sistema tão fechado quanto o da China, ganham espaço, que é o que a gente falava agora há pouco, de algumas divergências, não pode nem falar em uma oposição propriamente ao Xi Jinping dentro desse modelo, mas sim que há, sim, algumas divergências políticas e que o Xi Jinping vai ter que contornar, né? O Xi Jinping, ele tenta partir para o 3º mandato, ele está no poder, Jéssica, desde 2013, eu estou dando uma olhadinha aqui em alguns dados. Nessa questão da Ucrânia,
a China não pôde ficar absolutamente ao lado da Rússia. Então, hoje, a China também tem uma postura titubeante. Isso gera também críticas internas ao Xi Jinping para que ele tome uma posição. As pressões são muito mais para que ele tome uma posição pró-Ocidente. Por quê? Veja bem, olha aqui os dados. A China não pode ficar mal com seus parceiros comerciais do Ocidente. E por quê? O comércio da China com a União Europeia superou, em 2021, 800 bilhões de dólares. 800 bilhões de dólares o comércio com a União Europeia. O comércio da China com os Estados Unidos, com quem a China tem, inclusive, grandes rivalidades. A gente vai falar mais um pouco agora disso. 750 bilhões com os Estados Unidos. E aí você vai me perguntar, e com a Rússia? Qual é o volume de negócio com a Rússia? 150 bilhões de dólares. Então, olha a comparação, não dá para a China ficar de biquinho com a União Europeia, com os Estados Unidos, mesmo que tenha ali as arestas a serem aparadas. Então, isso é uma outra pressão que haverá sobre o Xi Jinping, como eu disse, que provavelmente vai ser eleito com um terceiro mandato, mas que já vai enfrentar uma situação bem adversa, com desafios que ele terá que enfrentar. E são esses que eu falei, mais questões como a questão de Xangai, a questão de Hong Kong, a questão da etnia uigure, que é reprimida, mais de 1,5 milhão de pessoas que são reprimidas pela China, porque são de uma etnia turcomena, que não é etnia chinesa, mas que estão dentro do território chinês. Então, todos esses, a questão dos direitos humanos, não é? Que a China é acusada constantemente de não respeitar os direitos humanos. Então, tudo isso faz com que o cenário com que o Xi Jinping vai pegar no seu terceiro mandato, provável terceiro mandato, será muito diferente daquele que ele pegou há 5 anos atrás, numa condição muito mais favorável, que era vento em popa, né? Toda a vela. Agora ele vai ter que saber navegar nesse mar turbulento de contradições tanto internas quanto no cenário externo, viu, Jéssica? Professor, antes da gente passar aqui para o próximo momento, né, da relação com Taiwan, toda essa desaceleração econômica na China, na interrupção do crescimento, gera uma instabilidade muito grande no mercado global. Há risco, né, de uma recessão mundial, professor? Pois é, isso é o que estamos tendo até agora, a conferência de Davos, né? Paulo Guedes está lá causando, né? Podemos usar essa expressão. Ele chegou a dizer que o Banco Central brasileiro está na frente de todos os bancos centrais do mundo, que os outros bancos centrais cochilaram e o Banco Central brasileiro está aí, tomou a frente na política de aumento dos juros, da articulação da receita fiscal e tal. O pessoal riu, né? Como é que se argumenta com isso, gente? O Brasil com uma inflação violenta, né? Vivendo uma situação que não é das piores, mas poderia ser bem melhor da que nós estamos. E depois ele saiu com a última agora, né? Lembrar que o Fórum de Davos é o fórum que vai discutir como é que está o desenvolvimento do mundo, como é que estão as questões econômicas do mundo. E ele chegou quando parece que houve um zum lá sobre a democracia brasileira, alguma possibilidade do Bolsonaro de realizar algum golpe, caso ele não ganhe as eleições. E ele disse, achei muito interessante essa frase dele, Jéssica, acho que você acompanha isso também, ele falando que a democracia brasileira é barulhenta, mas funcional. Quer dizer, curiosa essa expressão. Pois é, mas eu estava me referindo a Davos por isso, porque lá tem se discutido muito essa questão de uma crise global. O que tem se afirmado é que não há o perigo de uma crise global, que a gente vai passar por momentos mais complicados, sim, que nós temos uma inflação internacional galopante, que nós temos a dívida soberana global com problemas. O que seria essa dívida soberana global? Né? A dívida soberana é aquela dívida que o Estado faz para se bancar. Né? Soberano porque é o ente soberano, o ente que governa, é o Estado. Com a pandemia e com todo esse quadro, os governos tiveram que enfiar a mão no bolso e se descapitalizar. Então, isso é uma realidade. Então, o que os analistas, aí não sou eu, tá, Jéssica, têm dito é que não haverá uma crise global, uma crise com esse perfil. Agora, o professor Norberto, na minha humilde condição, eu não acho que vai ter uma crise global. Acho que a gente já está em meio a essa crise global e os países estão esperneando com seus bancos centrais, tentando utilizar as mais variadas fórmulas que vão desde a alta das taxas de juros até políticas internas que lembram muito
welfare state, né, aquela política do Estado do bem-estar social, com vários auxílios, com várias políticas assistencialistas para a manutenção da economia, haja visto o Brasil, não fosse a liberação de fundo de garantia, de saque a fundo de garantia, de aposentadoria, antecipação de 13º de benefícios do INSS, porque, querendo ou não, tudo isso circula na economia. Não fosse isso, nós aqui no Brasil estaríamos numa situação bem mais adversa. E assim como está acontecendo aqui, está acontecendo em outras partes do mundo. A crítica que a gente faz aqui no Brasil é que, infelizmente, no atual governo, as políticas que o governo tem adotado têm sido a seguinte: migalhas para os setores mais vulneráveis, inclusive tirando esses recursos que já são do próprio trabalhador, que é o 13º do benefício e o recurso do fundo de garantia. Então, nisso aí o governo não precisa mexer. E, por outro lado, o governo abrindo em muito, inclusive com denúncias de irregularidades para setores, destacadamente no agronegócio, na questão dos próprios militares, com benefícios que estão bem além, digamos assim, daquilo que o restante de setores da população brasileira tem recebido. Por exemplo, o Guedes disse agora há pouco que o funcionalismo público, que está sem um reajuste há 5 anos, que no máximo é um aumento de 5%. Então, aí a mão é mais pesada. Já quando é para outros setores, é bem mais gentil a atuação do governo. Então, lembrando até o governo com setores mais vulneráveis é leão, é dragão, né? É o ferão ali, né? E com os setores mais privilegiados é tchutchuca. Isso, pelo menos, é o que o pessoal tem colocado aí eventualmente, né? Mas é isso, eu acho que sim, é óbvio que eu não acho que tem um risco, não. Acho que a gente está vivendo em meio, sim, a uma crise global, fortes oscilações do dólar, criptomoedas, quem investia nelas está apavorado, porque as oscilações são tremendas, apesar do metaverso estar em ação, né? E muita gente falando de investimentos nessa iniciativa do Zuckerberg mudando lá o Facebook, né? A tendência é de a gente ter toda uma outra gama de possibilidades de investimentos no chamado mundo virtual, o mundo dos avatares, mas até a gente chegar aí vai um tempo. Então, no mundo real, nesse mundo concreto que a gente está vivendo, a gente está com um problema, sim, de safra, com crise alimentar, com crise energética, com uma agenda 2030 que dificilmente vai ser cumprida, se antes já era difícil para cumprir essa agenda 2030. Imagina agora, né, a questão ambiental complicadíssima, tendo que lançar mão de novo de recursos energéticos com base no carbono, quando se falava em reduzir a questão da crise energética, está obrigando a aumentar esse processo. Então, é complicado. A gente não está vivendo um momento dos mais felizes, não. Vamos aguardar aí que dias melhores venham. Vem ou esperar um agravamento aí dessa crise, né, professor? Vamos para o nosso momento final aqui para falar dessa relação entre a China e Taiwan, professor, bem rapidinho. Toda essa questão pode se intensificar agora. Eu vou falar muito assim, tentar fazer um breve resumo, que é o seguinte. Taiwan era uma área que fazia parte, sim, da China, lá antes de 49. Em 1949, a gente teve a Revolução Comunista na China. E aí o governo de Chiang Kai-shek, que era um governo pró-Ocidente, eles fugiram para a ilha de Taiwan. E aí, com o apoio do Ocidente, a ilha de Taiwan, ou Formosa, né? Taiwan ou Formosa, acabou sendo reconhecida internacionalmente como a verdadeira China. Isso até o início da década de 70. No início da década de 70, negociações entre os Estados Unidos e, quem diria, o governo comunista da China, principalmente porque aí o governo comunista da China já tinha desenvolvido bomba atômica e bomba de hidrogênio, o governo da China passou a integrar o Conselho de Segurança da ONU como membro permanente e Taiwan perdeu o reconhecimento internacional. Mesmo assim, Taiwan continuou a ter o seu próprio governo, a fazer eleições, né? Então, mas sempre sob a ameaça de uma tomada do território pela China. Cada vez mais essa possibilidade de uma tomada de território parece se apresentar como concreta, principalmente agora depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e os outros países ficaram ali, como estão até agora, muito mais com apoio à Ucrânia do que como intervenção direta. Muita gente está achando que a China pode se animar com isso e querer avançar sobre a Ucrânia. E aí, nessa segunda-feira, líderes dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia
que compõem um grupo chamado Quad, QUAD, que significa Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou seja, a segurança daquela área do Pacífico, envolvendo a Índia, o Japão, a Austrália, que são países que se sentem sempre ameaçados pela expansão da China naquela área do Pacífico. Eles se reuniram nessa segunda-feira e o presidente Joe Biden deu um claro recado, sem falar China, sem falar Rússia. O Joe Biden disse: qualquer atuação militar contra Taiwan, os Estados Unidos não hesitarão também em atuar militarmente na região. Pois é, moral da história, na quarta-feira, ontem, dia 25, a China fez exercícios militares nos arredores de Taiwan e o porta-voz das Forças Armadas da China disse claramente que isso era um sinal para que os Estados Unidos não se envolvessem nas questões da China e a área que envolve a sua territorialidade. E, mais uma vez, ele afirmou que Taiwan pertence à China. Então, veja que é mais um ponto de tensão, porque imagine você, se a China invadisse Taiwan hoje e anexasse Taiwan, os Estados Unidos realmente atuaria militarmente na região? Se é assim, por que não atuou contra a Rússia? Né? Então, a gente pode ter notícia nesse sentido, notícias não muito boas nesse sentido, em um período relativamente curto de tempo. Ou a China pode querer sempre usar essa ameaça sobre Taiwan como uma espécie de moeda de troca, de negociações, como eu disse há pouco. A questão não é só territorial, ela também é econômica. Negócios entre China e Estados Unidos, pró-China, né? Vendas da China para os Estados Unidos, 750 bilhões de dólares por ano. É um valor que não dá para desprezar. Tá certo, professor. Muito bom, Sagres Internacional. Muito obrigada. Até semana que vem. Eu que te agradeço, Jéssica. É um prazer sempre muito grande estar aqui com você, com todos aqueles que nos acompanham. Nossos agradecimentos a todos aqueles do Sistema Sagres de Comunicação, sem os quais a gente não poderia realizar o nosso trabalho aqui. Obrigado a todos vocês, obrigado à nossa audiência e nos acompanhe no nosso podcast, o Sagres Internacional, todo sábado, 13h, no AM 730, no domingo repete às 10 da manhã e nos tocadores de podcast. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Sagres Internacional com o professor, historiador, professor de Geopolítica, Norberto Salomão, aqui nesta quinta-feira no Tom Maior. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Mas as outras edições do